Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva e nós estamos gravando a Bíblia. Eu estou um pouco atrasada, né? Às vezes eu tô faltando alguns dias de ler, mas eu tenho que pegar firme de novo, porque eu quero acabar ler esse ano, se Deus quiser. E aí no último capítulo que eu li, que foi 34 de 2 Crônicas, no finalzinho o celular desligou. Então eu queria ler o finalzinho. É o último versículo, o celular desligou e vamos prosseguir. O finalzinho de capítulo 34 de 2 Crônicas, versículo 33. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Só isso, o celular desligou, ficou incompleto, mas estou terminando agora. Capítulo 35 de 2 Crônicas. Josias celebra a Páscoa. Viu, gente? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se você gosta da palavra de Deus, da Bíblia, né, de acompanhar com a gente a leitura, se inscreva e dá um like logo no comecinho do vídeo, isso ajuda muito. Dá um like no comecinho do vídeo e vamos conosco, né, aprendendo junto para a glória de Deus. Capítulo 35, Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. 35. A celebração da Páscoa. Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. E o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também com Ananias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo o povo.
Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos descendentes de Asaf estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, Remã e Jedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Agora vamos ler a morte de Josias. É no mesmo capítulo 35, falando sobre a morte de Josias, a partir do capítulo 20, do versículo, né, gente? Capítulo 35, para não haver erro. Capítulo 35 de 2 Crônicas. Agora eu vou ler a partir do capítulo 20, a morte de Josias. Do capítulo não, né, do versículo. Toda hora eu erro, né, gente? É a idade. Capítulo 35 de 2 Crônicas, a partir do versículo 20, a morte de Josias. Depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de te opores. Peraí, vamos prestar atenção. Deus, isso é Neco falando com Josias. Não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Vou continuar lendo para ver se dá para terminar esse livro hoje, né, de 2 Crônicas. Agora vamos ler capítulo 36, que é o último. Capítulo 36 de 2 Crônicas. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou rei em Jerusalém, no lugar de seu pai. O reinado de Jeoacás, rei de Judá.
Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. A maioria, né, gente? Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim era Jeoaquim, agora é Joaquim. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Confusão, né, gente? Uma briga por causa do trono, antigamente. Hoje também o pessoal briga muito, né? Por causa da presidência aí, por causa da cadeira lá na Câmara, lá em Brasília. Mas vamos ver, né? O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que ele falava como porta-voz do Senhor. Fazer o que reprova nem é novidade, né? É novidade quando faz o que o Senhor aprova. Né? O ser humano tem tendência a errar. Nós, né? Mas vamos prosseguir. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que ele falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Olha, gente, está quase acabando, ó. Só falta esse resto aqui, ó. Acho que vai dar. Vamos lá. A queda de Jerusalém. Então tá. Terminando o versículo que eu terminei agora, só para lembrar. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações. Gente, quando fala as práticas detestáveis de outras nações, é idolatria. A Bíblia bate muito nessa tecla aí. As outras nações tinham outros deuses, né? Os deuses de bronze, os deuses, aquelas estátuas grandes. Então, quando fala isso, né, está referindo principalmente à idolatria e a adoração dos deuses estranhos. Então tá, além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém.
Quando fala contaminando é porque colocavam ídolos, né? Fazia horrores lá no templo de Deus, consagrado ao Senhor. Agora, vamos ler no mesmo capítulo, a partir do versículo 15, a queda de Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que, no santuário, matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito, nestes termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Assim terminou o capítulo 36 e terminou também o livro de 2 Crônicas. Até que enfim, né, gente? Tem muito tempo que a gente está agarrado nele. Esse livro que eu estava faltando de ler. Então, gente, só repetindo esse último versículo aqui, ó. Que foi bem legal, ó. Vou até voltar. O celular já avisou que vai desligar, mas dá tempo de eu ler. Olha só. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. Mas Deus permitiu que eu fizesse isso. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Deus que colocou no coração para ele, né, fazer esse anúncio. Então, assim terminou, gente, o livro de 2 Crônicas. Terminou o capítulo 36 e terminou o livro de 2 Crônicas. A partir de amanhã nós vamos ler Esdras, o livro de Esdras, depois Neemias, depois Esther. Aí termina os livros históricos. Então, até amanhã.